a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço Adagio Livre. Eu sou a Night do canal e página do Instagram Words à la Carte. Temos também a nossa co-host Kátia Marques, também conhecida como Shadow Frozen, e hoje nós temos mais um convidado para este fantástico projeto, que é o Pedro Antunes, que é compositor e pianista. Ele já tem no seu repertório a composição de musicais infantis como Mary Poppins, Pai à Força, O Capuchinho Vermelho e a Loba Má e Alice. Ele também é o autor da música We Return e compositor e teclista da banda Enchantia. Obrigada, Pedro, por teres aceitado o nosso convite. Antes de mais. Bem-vindo ao Adagio Livre. E conta-nos um bocadinho, por favor, do teu percurso musical. Ok, desde o início dos primórdios de tudo. Desde a altura dos dinossauros, como tu quiseres. Ok, então, é muita coisa, mas eu acho, pronto, eu sempre gostei de música, foi uma coisa que eu desde muito pequeno que para mim era super importante e era uma coisa que me transportava. E o que aconteceu foi que quando comecei a ouvir mais e mais e a descobrir tipos de música que eu em criança não tinha acesso, comecei a descobrir mais música por mim próprio e eu comecei a ficar muito fascinado com o songwriting, com a capacidade do ser humano de conseguir criar uma coisa imortal, não é? Do nada, e fazer com que isso chegue às outras pessoas e tenha um efeito, seja um efeito de cura, seja um efeito de nostalgia, seja o que for, causar emoções nas pessoas. E então eu decidi que queria fazer música e cheguei a querer comprar um teclado e a minha mãe teve muita responsabilidade nisso porque eu era muito novo, eu tinha para aí 14 anos, algo assim, e eu lembro-me dela me dizer, eu começar a escrevinhar assim umas coisas e a achar que já estava aí a fazer música e a minha mãe disse, não, mas tu vais ter aula, se tu queres ser música, então tu vais aprender, não vais agora do nada, não vais ser autodidata, porque isso não existe, pronto, o que é discutível, mas eu fui, peço desculpa, está aqui uma luz, eu fui então aí aprender piano e foi aí que comecei a crescer muito, eu cresci muito rápido porque eu gostava tanto e era algo que me complementava muito mais do que o que eu fazia na altura de estudar e numa área que era um plano B, porque eu queria fazer música e pronto, e foi aí, eu fiz o 8º grau, cheguei a fazer audições para o conservatório depois de ter aulas de piano privadas. Houve uma altura que a minha professora me disse para ir para o conservatório. Eu fui fazer uma audição para o conservatório, não passei. E então eu decidi ir aprender pelo privado, fui para a Academia de Música de Lisboa e foi aí que eu fiz o meu percurso até o 8º grau. A partir daí, à medida que ia ganhando teoria, eu fui começando a perceber como é que funcionavam os mecanismos de composição, como é que um acorde entrava melhor numa parte ou uma certa emoção era melhor expressa por uma progressão específica. Portanto, parte técnica e também emocional que nós aprendemos mais com base teórica. E pronto, depois também cheguei a fazer um workshop, uma espécie de curso de film music na Polónia. Fui para Cracóvia, estive lá uma semana e tal. E aprendi imenso aí porque foi mesmo com compositores de Hollywood. Eu estou a tentar resumir tudo ao máximo. Entretanto, também fui tendo os meus projetos de bandas e também trabalho com alguns artistas pop, porque pronto, neste percurso vamos sempre fazendo contactos e vamos conhecendo pessoas e isso também ajuda imenso a também ter desafios novos. E pronto, agora temos que ir a áreas específicas, não é? Porque eu depois acabei por ir um bocadinho para o metal, depois também fui um bocadinho para o pop, depois também entrei no teatro musical e todas essas coisas tiveram aqui percursos diferentes, mas a minha base, o meu início foi esse. Pronto, foi não passar no conservatório porque era muito velho e depois ir estudar por mim. E eu acho, pelo menos na altura foi isso que me disseram, que eu era muito velho, na altura tinha pai de 19 anos, não sei. Sim. A Kátia na altura estava comigo a fazer esse percurso, portanto, porque ela sim ficou no conservatório. E foi muito agridoce essa situação. Mas foi incrível, foi um momento incrível. Assim, porque acho que ela foi na mesma altura que eu e depois ela ficou e eu não fiquei.
Foi uma situação desse género. Mas eu acho que foi pelo melhor e eu fiquei, porque eu depois também não teria conhecido se calhar outros professores que eu conheci na academia e que me moldaram e que sempre há ensinamentos que eu ganhei aí que tenho até hoje, pronto. Agora não sei se querem entrar por um percurso mais específico, eu não sei, eu acho que estou-me a alongar imenso só para dizer a parte da origem. Não, é bom saber também um pouco de tudo. Claro. Nós vamos Exatamente. agora, se calhar, especificar mais em alguns pontos. Nomeadamente, tu referiste o teatro, certo? Os projetos de musicais infantis, que são como a Mary Poppins, começou com a Mary Poppins, posteriormente tiveste o Pai Natal à Força, depois Capuchinho Vermelho e Lobo Mau, e por fim agora a Alice. E para isso, alguns deles são inspirados exatamente em contos, em obras literárias. Como é que tu fizeste todo esse percurso, toda essa inspiração para realmente construir esses musicais? Ok, então começamos se calhar pelo início, pelo primeiro de todos, que foi o Poppins. O Poppins foi um projeto, uma abordagem da minha parte que eu nunca mais tive, porque foi o primeiro convite que eu tive para fazer, número 1, teatro, música para teatro musical, número 2, música para crianças. Pronto, eu não gosto de dizer para crianças, mas música adaptável ao público infantil, portanto. Eu não era adepto não sou adepto daquela música que é só mesmo para crianças e que os adultos não possam desfrutar. Se queria fazer música para teatro, então eu queria que não fosse uma coisa demasiado abebezada, não sei se esta é a palavra certa. Sim. Mas foi a primeira vez e eu tive muito receio porque eu nunca tinha feito nada daquele género, e foi um convite de uma atriz, que é a Liliana Duarte. Ela fez-me esse convite porque ela tinha um guião em mãos baseado na obra da Pamela Travers, que era precisamente a obra original da Mary Poppins. Eu não tive acesso à obra, portanto, o que aconteceu foi, eu recebi o guião e eu sabia exatamente onde é que tinham que entrar as músicas e com base naquele guião. O que aconteceu foi que eu fiquei tão overwhelmed na altura, porque era o primeiro projeto daquele género que eu fazia, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer funcionar, eu não sabia nada, tive que ir à descoberta. Então, ler a obra foi das coisas que nem sequer me passou pela cabeça até eu ter aquilo já finalizado. Portanto, por acaso, eu prometi até hoje, e a Kátia sabe que eu ia ler a Mary Poppins e que ia comprar os livros, até hoje não o fiz. Mas eu tenciono fazer. Mas, ou seja, aí baseei-me completamente no guião. Depois disso, depois da Mary Poppins, comecei bem, correu bastante bem, acho que foi muito bem recebido, as pessoas gostaram, a companhia gostou. Então nós avançámos para um segundo projeto, que foi o Pai Natal à Força, que era um musical de Natal, também infantil. Pronto, aí não havia base em conto nenhum. Pronto, portanto, aquilo foi um argumento completamente, um guião original, com a história do Pai Natal que fica super doente e que não consegue cumprir as funções e pede ao filho, que é completamente diferente dele, a nível de personalidade, para assumir essa responsabilidade, e depois é o percurso que ele faz. Aí foi diferente, a minha pesquisa foi mais, ok, o que é para mim uma música de Natal, como é que eu posso trazer o espírito de Natal para esta obra sem desviar do assunto que está por baixo, que é o saber lidar com as dificuldades, o ajudar o próximo, por aí afora. Pronto, depois desse veio o Capuchinho, o Menino Capuchinho e a Loba Má. Também não tem base em obra, sem ser o Capuchinho Vermelho que nós todos conhecemos, mas esse musical em si tem um twist muito grande, que é o Capuchinho é um rapaz, a Loba é uma rapariga, e tem toda uma mensagem de identidade de género, sobre a diferenciação que se faz, sobre o que é que muda de um sexo para o outro, mas tudo isto num contexto infantil, ou seja, para as crianças compreenderem e lidarem com as diferenças e saberem respeitar as diferenças. Pronto, portanto aí também não fiz nenhuma leitura. A Alice foi o meu quarto musical, eu já achava que já tinha aqui algum arcabouço,
já sabia por onde começar, já sabia como é que eu funcionava, então aí sim, aí fui comprar a obra, li o original, li as duas do Lewis Carroll, li o Wonderland e o Looking Glass, que entravam os dois no musical, e fiz todo um trabalho ali, até peguei enxertos e às vezes começava a trabalhar melodias enquanto estava a ler aquilo, e foi totalmente diferente. Aí já houve um trabalho de pesquisa mais a sério, sim. Portanto, é uma coisa sim que eu tenciono fazer sempre que me pedirem agora um musical que tenha por base um livro. Pronto, eu passei pelo primeiro de todos que tinha por base um livro, mas a experiência foi nova e foi muito assustadora para mim, então eu não entrei por aí, mas desde aí que sim, que eu acho que é um dever meu e acho que quando eu não conheço a obra, que sim, que tenho que ir ler e entrar naquele mundo. Ok, então tu achas que depois de todas estas experiências que já tiveste, várias de obras originais ou obras derivadas, que acabas por conseguir enriquecer muito mais se fores à fonte ou às fontes, porque no caso dos contos infantis há uma panóplia de versões e de interpretações, né? Não apenas retellings comuns que existem atualmente, mas os vários contos infantis, se nós formos ver as várias culturas ao longo dos tempos, há histórias que são extremamente parecidas e que as mensagens são mais ou menos naquela base do não falar com estranhos, como é o caso do Capuchinho Vermelho, não falar com estranhos, não ir pelo caminho das Needles or Pins. Mas, portanto, tu achas, ao fim desta experiência, destas várias experiências, que sem dúvida que o facto de ir às obras primárias ou anteriores consegue enriquecer muito mais aquilo que tu estás a produzir, ao fim e ao cabo? Ou achas que, opá, vamos inventar? Não, eu acho que aquilo que eu sinto e aquilo que eu senti muito com a Alice foi que há todo um património, e acho que é uma questão também de não só pode enriquecer e pode não enriquecer, porque eu acho que quando um compositor decide fazer uma abordagem sem conhecer uma obra original, e no caso de ser um projeto que tem por base uma obra original, eu acho que isso é uma opção totalmente válida. Eu não acho que não deve ser aqui dito que é um dever. Aquilo que eu sinto pessoalmente é que para já tu tens todo um património e um historial por trás que tu deves respeitar e deves honrar, e estás a dar continuidade a um legado, e é isso que eu me arrependo, não é me arrependo, mas acho que eu não sei dizer se o primeiro musical que eu fiz, o Poppins, teria sido diferente se eu tivesse lido a obra, não sei dizer. Eu tenho satisfação no que eu fiz e eu não peguei na obra, eu conhecia a história de base, mas eu baseei-me essencialmente no guião. E eu gostei do que eu fiz, portanto, eu dou a cara pelo que eu fiz, não tenho esse arrependimento. Portanto, é um bocadinho, talvez, está-me a faltar a palavra, é um pouco condenador, entre aspas, não é bem esta a palavra, estar a dizer a alguém que tem que ler a obra original. Eu acho, pessoalmente, que sim, que por respeito, acho que sim, eu faço. E também ajuda-me a entrar um bocadinho no mundo. Eu enquanto estive a ler a Alice e estive a trabalhar naquele musical, eu acho que eu notava em mim, à minha volta, que parecia que as coisas estavam diferentes, porque eu estava imerso naquele mundo. Aconteciam umas coisas mais maradas que vocês possam imaginar. Porque eu acho que nós puxamos um bocado isso, puxar a energia daquilo que estamos a fazer e do legado, porque a Alice, se formos a pensar a nível de conteúdo, de força que aquilo tem, de mentalidade, ou seja, a força energética e intelectual que aquilo tem, porque aquilo já passou por tanta geração, já passou por tanta gente, o peso que aquilo tem, é impossível não haver uma manifestação. Eu senti muito isso. Foi uma obra que eu diria até que se calhar tem mais peso do que a Mary Poppins, por exemplo. Acho que foi a obra mais emblemática em que eu peguei até hoje. E por isso sim, eu pessoalmente acho que tinha esse dever e que tem esse tipo, e para mim dá-me vantagens, mas eu respeito, acho que a nível criativo acho que pode-se ter várias abordagens. Eu pessoalmente acho que sim, acho que só faz bem ir à fonte. É mais enriquecedor, se calhar. Enriquece muito até o percurso
que tu tens enquanto estás a construir toda a tua obra, ir à fonte para fazer a reconstrução da mesma. É mais Exatamente. enriquecedor. Pelo menos perceberes como é que aquela obra funciona na tua mente. Ou seja, o que é que tu crias, o que é que tu ouves, o que é que tu vês. Eu acho que isso é muito importante. Mas lá está, eu não sou ninguém para dizer que um compositor não pode pegar num guião, sentir aquela história, aquele guião específico e não ir à fonte. Pronto. Eu acho que isto é muito pessoal, né? Acho que tudo na arte é subjetivo. E isto é uma das coisas. Mas eu pessoalmente acho que sim. Para mim faz falta a pesquisa Faz e o sentido. entrar. Uhum. Exatamente, sim. E se pudesses criar um musical à tua escolha, inspirado numa obra literária, à tua escolha também, qual seria? Ou quais seriam? Tenho 1000. Ok, eu top 3. Ficamos aqui mais 2 horas. Não. Podes começar com a lista? Não, talvez, é assim, eu sei, vamos se calhar por pontos, que é, o primeiro ponto é, eu gostava muito de fazer um musical baseado numa história gótica ou vitoriana, tanto que eu gostava muito de pegar no Dorian Gray, por exemplo, ou algo assim. Brutal. Um dos meus musicais favoritos é o Jekyll and Hyde, que é um bocadinho nesse género, aquele gótico, e eu adorava fazer uma coisa desse género para adultos e para toda a gente. Outro tipo de obra que eu gostava de pegar era alguma coisa do Stephen King. Eu não sei se é possível. Eu sei que existe um musical que é baseado na Carrie, que é o primeiro livro dele. Ok. E esse musical é incrível. Mas eu não sei se todas as obras... Acho que há muitas obras dele que não sei se são adaptáveis a musical ou não, sem estragar, entre aspas. Mas eu gostava muito de pegar numa coisa dessas, numa obra dele. Ele provavelmente é dos meus autores favoritos, se não o autor favorito. Eu gostava também, eu adorava também pegar numa obra portuguesa, mas assim, emblemáticas, assim, uma coisa emblemática mesmo, tipo Memorial do Convento ou uma coisa assim. Gostava que um dia se fizesse uma coisa desse género e me chamassem, né? Estou aqui, pessoal, para fazer. Olha, até era uma cena, se calhar, que os miúdos até apreenderiam melhor, né? No sentido de apreender a história do que a ler. Isto porque eu li o Memorial do Convento, né? Ok. Tirando aquela parte especial em que se ainda não usa vírgulas, não é? Pronto. Eu sinto que a história não era má, mas havia duas coisas que me faziam muita confusão. Uma era que eu estava a ser obrigada a ler, e então logo a partir daí, tipo, tchau. Tipo, eu acho que quase toda a gente se queixa disto, quer leitores, quer não leitores, que é, eu até gosto de ler, mas obrigada não. Exato. Tipo, que seca, que horror, epá, não quero nada disto, vou fazer buscar os resumos da Europa América, pronto. Atenção, eu lia mesmo, nervada, pronto, mas li. Para além disso, era pronto, a escrita especial do Saramago me fazia imensa confusão, mas eu percebi que eu até se calhar, se não tivesse sido obrigada, se fosse noutra instância, eu até se calhar até teria gostado. Sim. Porque a história em si não é má. A história não é má, tem muitas piadas, tem algumas referências engraçadas, né? Eu lembro-me perfeitamente do Dominique Scarlatti, que ele era super engraçado, e o cravo que caiu no poço, e coisas assim. E às vezes tinha aquelas coisas mais das princesas, a troca das princesas, e não sei o quê, que era assim um bocado mais... Pronto, tinha que ter um bocadinho de romance também, né? Mas a história em si não era má, porque tinha alguma crítica ali mesmo bastante velada. E se não fosse a questão da obrigatoriedade, se calhar eu teria gostado muito mais. E se calhar com uma abordagem até visual, não é? E diferente, não é? Envolver os miúdos, não é? Estás a ver o musical é muito mais divertido, não é? Porque as pessoas estão a cantar e há o jogo de luzes, as cores. Eu acho que seria se calhar muito mais interessante, claro, lendo a obra, mas também com um musical ou um teatro em background, de apoio, como fizeram, eu cheguei a ver o Felizmente ao Luar, em teatro, lindo, maravilhoso, tipo,
a história em si já é interessante, mas em teatro foi Uhum. brutalíssima, mesmo tipo, no fim um dos atores estava a lacrimejar, eu achei aquilo incrível, ele realmente estava a sentir aquilo que estava a fazer. E acho que foi brutalíssimo, foi das melhores peças que eu já vi. E foi no âmbito escolar, porque realmente aquilo puxa mesmo para tu entrares, para tu sentir a história. E se calhar coisas como a Memorial do Convento, que são assim um bocado mais chatas, se calhar se fossem também por essa abordagem, como um complemento, eu acho que para além de estarmos a enaltecer aquilo que é nosso, aquilo que é dos nossos autores e os nossos artistas, os nossos compositores, os nossos encenadores, também daríamos essa outra parte aos miúdos e seria muito mais interessante, se calhar, para eles entrarem na história e perceberem que se calhar a literatura tem outras vertentes, como a arte não tem um sentido apenas, tem muitos. Sem dúvida. E é engraçado tu estares a dizer isso porque na altura em que estreou o Poppins, eu lembro-me que o livro estava no plano nacional, teve aí no Plano Nacional de Leitura durante um ano letivo e calhou pouco depois da estreia do musical. Então o musical rodou imensas escolas, andou pelas escolas e realmente o feedback que a gente recebia era que parecia que os miúdos conheciam mais as personagens e gostavam mais e parece que tiveram uma outra abordagem e ficaram com o conteúdo da obra um bocadinho mais presente do que se fosse só pelo estímulo do livro, não é? Porque também, vamos ser sinceros, as crianças nem sempre gostam de ler tanto como nós, não é? Como os adultos, que já têm outro tipo de abordagem ao entretenimento, não é? Sim, e além disso, as crianças, principalmente os mais pequenos, têm uma abordagem ao visual muito mais imediata, ao abstrato. E quando uma pessoa está a ler, está no abstrato, tem que imaginar os personagens, tem que imaginar as vozes das personagens, tem que imaginar tudo isso. E ao ter ali, ao ser-lhe dado aqueles atores a fazerem aquelas personagens, existe se calhar até uma maior familiaridade quando vão a ler a obra. Então, já conseguem ver a Mary Poppins, eles já conseguem ver a Jane, já conseguem ver todas aquelas personagens. E eles mais próximo. Mais próximo. Sim, eu acho que só tem vantagens. Acho que quanto mais meios artísticos tu tiveres na aprendizagem de uma criança, e isto está provado, isto é ciência, não é nada de mais. Quanto mais tu conseguires dar esse tipo de estímulos variados, melhor eles absorvem as mensagens que tu queres passar. Isto é ciência. E acho que é pena que às vezes o nosso país não invista tanto neste tipo de coisas. É muito mais de sala. Sim, eu posso te dizer uma coisa. Tu tiveste, acho que até o mesmo professor do que eu. Houve um professor de História, que era o António Farinha, que basicamente fazia audição na aula, 2 pontos. E então passava uma música referente à época em que ia dar a aula. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele passava músicas que eram daquela época. Se calhar passava nos rádios do pessoal que... E eu intercalava com os relatos, né? Porque na altura ele era por rádio que eles tentavam perceber... Nem toda a gente tinha rádio, nem toda a gente tinha jornais radiofónicos, né? Mas aquela ideia de ter o rádio e tentar perceber onde é que caiu a última bomba, basicamente, se estão perto, se estão longe, esse que sou eu, né? Exato. Não, eu passava e isso transportava os alunos dele para aquele tempo, para aquela época. E era muito interessante. Acho brutal. Eu tive uma professora de História do 7º ao 9º, que às vezes mostrava filmes, tipo o Gladiador, o Príncipe dos Ladrões, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, mas lá está, tipo, ela passava os filmes, nós ficávamos bem atentos, né? E bem, vamos ver um filme. Porque ela dizia, bem, tipo, isto pode não ser totalmente 100% histórico, né? Tipo, correto, mas se calhar ajuda-vos a ter uma perspectiva que eu, se calhar, sozinha não consigo transmitir-vos. Sim, transporta. E estás a falar nisso, de música nunca experienciei, mas realmente fez-me lembrar essa experiência e para além de ser fantástico, nós estávamos a ver um filme na aula, não é? Realmente nós conseguíamos, né? E depois ela dizia, olha, lembra-se de ver naquele filme, é mais ou menos assim. Portanto, realmente, o facto de termos um pilar visual
ajudava imenso, claro, sem falar naquela banda sonora maravilhosa do Gladiador, não é? Sim, exatamente, sem dúvida. Você chora muito. Mas o que nós chorámos a ver o concerto do Hans Zimmer, quando nós fomos ver o concerto do Hans Zimmer. Foi horrível, assim de lá sem olhos, mas pronto. Eu chorei muito, Diz-me uma coisa. Achas que seria interessante que houvesse uma abordagem, por exemplo, por parte mesmo do Estado, ou mesmo das escolas, dos grupos de escolas, em realmente arranjar artistas com projetos desses ou financiarem projetos assim? Porque a verdade é que é muito difícil financiar a arte. Cá em Portugal nós sabemos como é que as coisas são. É complicado. Exato, mas seria muito interessante até para que os alunos realmente conseguissem ter outros estímulos para conseguirem ler as obras, por exemplo, como o Memorial do Convento, como os Maias, etc. Eu acho que sim, é assim, eu lembro-me de quando eu cresci que havia. Nós éramos levados em visitas de estudo e íamos ver quando existia obra que fosse apelativa àquele tema, ou seja, que tivesse relacionado, ou mesmo quando estamos a ler um livro e há uma peça sobre essa obra, eu lembro-me que nós íamos algumas vezes ir ver, por isso eu acho que sim, acho que devia ser mais generalizado. E, pronto, nós estudámos no privado, ok? Logo aí somos privilegiados nesse sentido. Mas sim, eu acho que sem dúvida, acho que só traz vantagens. Por algum motivo, o ensino privado também sabe-se bem que tem outras ferramentas que não existem no público. É por um motivo. E se isto fosse um bocadinho mais aberto a toda a gente, acho que a cultura não devia ser uma coisa que devia ser uma despesa ou que devia dar, ou que tinhas que ter posses para ter acesso. Não devia ser privatizada. Exatamente, isso eu concordo. Só que pronto, é como vos dizemos, isto, como vos estava a dizer, isto também não é do nada, nós não conseguimos compor, não conseguimos trabalhar do nada para o Estado se não tivermos apoio, né? Porque nós temos que comer. E acho que depois isto também é um ciclo vicioso. E sem dúvida que isso traria muitas vantagens para muita gente e se calhar até mudava muitas mentalidades ter esse tipo de acesso. Mas pronto, mas eu percebo que em Portugal isto é muito complicado e sempre vai ser, acho que tão cedo não vai mudar, mas devagarinho temos que tentar chegar lá, né? Acho que é um bocado por aí. Porque eu tenho a teoria pessoal que a culpa também é muito do público, porque nós não temos em Portugal uma educação cultural, nós não temos um estímulo de ir ao teatro ou de ir apoiar artista X ou de ir ver um concerto. Não temos. Não temos aquela coisa, se for estrangeiro é mais fácil que encha. Por exemplo, tu não tens um Rock in Rio vazio, tu não tens um Ótimos Alive vazio, tu não tens, vem cá um artista, já nem diga Madonna ou os U2, que fazem filas desde as 5 da manhã de há 2 dias atrás. Sim, não. E em 6 horas esgotam os bilhetes. Exatamente. Agora, os nossos artistas às vezes não são tão apoiados como poderiam ser. Até mesmo pelos nossos mídia, não só no caso do público, é verdade. Os nossos mídia não os passarem. Sim, é verdade. Neste momento, eu não posso dizer há 20 anos atrás, por exemplo, mas eu sei que neste momento há uma cota para as rádios passarem música portuguesa. Sim. E isso foi implementado há pouquíssimo tempo, talvez nem há 10 anos, provavelmente, que é, salvo erro, 25%. E já foi uma grande conquista na altura. Foi tipo, meu Deus, eu até achei estranho que tanta coisa portuguesa a passar nas rádios, achava aquilo estranhíssimo. Depois é que eu percebi que houve realmente, foram criadas cotas para passar um mínimo de X artistas portugueses, o que é fantástico. E realmente, se nós conseguíssemos, tanto no ensino público como privado, eu tenho a experiência do público, portanto, é bastante diferente. Mesmo com as escolas, criar ateliês de expressão dramática, ateliês de música, sem ser necessariamente uma disciplina, para tu teres boa nota,
mas ser uma atividade extracurricular. Imagina, os miúdos tinham que ter uma atividade extracurricular artística obrigatória. E um pouco que eles quisessem. Não era uma questão de notas, era uma questão de... Eu tive uma professora de música que uma altura perguntou ao miúdo, que ele detestava, tipo, pífaros e aquelas flautas, né? Sim, a abordagem que nós temos hoje na escolaridade da música, sim. Sim, pronto. Exato. E ela, pronto, eu chamo pífaros, eu sei que é feio, não é isso, é uma flauta, né? Mas pronto. As pessoas que me conhecem sabem, não é? Estás a falar com uma pessoa que deu 10 anos de aulas de música em colégio, portanto, força, vai, dispara. Já estou feita. Unfollow daqui já a seguir. Ora bom. Não quer dizer que eu concorde com os médicos, mas eu dei muitas aulas de música, sim. E então... E certos planos, pronto. E então, basicamente, eu nem sei qual era o... Estávamos a falar aqui de sexto ano, eu lá sabia que era isso de planos de música e coisas, e pronto. Mas ela tinha também uma abordagem assim um bocado... Pegava connosco para ver se saía de lá qualquer coisa. Ela não estava necessariamente ali para dar aulas e para nós termos boa nota. Ela queria que saísse lá qualquer coisa efetiva. E às vezes passava coisas tipo YouTube. Tu com 10 anos ouvi YouTube, tipo... O que é isto? Deus me livre, vai cair a casa. E então ele testava aquilo. Testava música e achava aquilo uma seca. E então ele perguntou-lhe... Então, mas tu não gostas? De aquele comportamento meio do revanche? E então o que é que tu gostas? Eu gosto de matemática. Ok, tudo bem, perfeito, válido. E o que é que mais gostas? Não gosto mais nada, só gosto de matemática. E então ela vira-se assim para um puto de 10 anos. Então, achas isto justo? Achas que devemos estar aqui todos super tristes e tipo, né? A música também é isso. Também traz mais qualquer coisa, não é só fazer contas. Também nos faz ficar felizes. Exatamente. Óbvio, ele não tinha argumento para aquilo, nem nenhum de nós tinha. Ficámos tipo, o quê? A professora está a pegar com o miúdo. Tipo, é uma coisa que não existe. Nem no ensino público, Deus me livre, a professora levantar a voz, né? Mas ela ficou mesmo bem chateada. Mas queres que andamos aqui todos tristes? Só matemática? Só matemática? E mais outra coisa, para sermos felizes e para, tipo, né, sentir alguma coisa. E o meu ficou todo tipo, muito chateado. mas era aquela perspectiva, não é sermos só engenheiros, não sermos só médicos, não sermos só tipo, não sermos só racionais, não é? Não sermos racionais. E não termos só profissões nobres, não é? Também tem uma teoria sobre isso, não é? Mas pronto, sendo eu uma profissional de uma profissão nobre, tenho toda uma teoria sobre isso, nobre, não é? Pronto. Que eu acho que sim. O ser nobre é muito relativo. Aquilo que é nobre para uns não é nobre para outros, não é? Há pessoas que se calhar nunca precisam da profissão X na vida, mas que se calhar a profissão não nobre Y salva-lhe a vida, por exemplo, não é? Sem dúvida. É sempre um motivo. Eu ia pegar nisso. Basicamente, tipo, nesta época de pandemia, a arte salva-nos a vida. Porque assim, eu estou a imaginar as pessoas sem livros, sem Netflix, sem filmes, séries, música, sem qualquer tipo de arte a passarem por um confinamento. Mas sabes, isso devia ter acontecido em Portugal, ok? Porque eu sou um privilegiado, mas a minha classe está a passar fome. Eu tenho colegas que tiveram que sair de casa, não conseguiam pagar a renda, e graças a Deus tiveram famílias. Eu tive colegas que me mostraram extratos de conta que tinham 2 euros, ok? Isto não é brincadeira. E nós não temos, e nós ninguém está a receber nada, ok? Isto está a ser ignorado. E ainda há pouco tempo nós vimos que a classe da restauração fez uma manifestação, acho que vocês, de certeza, né? Toda a gente ouviu falar nisso. Pá, e às vezes falta, ainda hoje, vocês sabem que hoje estive com uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é atriz, né? Que é a Joana França, e ela disse uma coisa que me ficou na cabeça, que foi: nós não somos unidos. Nós tínhamos parado com esta porcaria toda. Começava um programa de televisão
e os apresentadores ficavam a olhar para o ecrã e não abriam a boca. Netflix, HBOs, Disney e afins, servidores portugueses, tudo abaixo. E assim talvez dessem comida a quem está a passar fome. Porque como é cultura, como são artistas, parece que as pessoas esquecem, parece que, pá, olha, não interessa, agora o que importa é que os médicos tenham dinheiro, o que importa é a restauração. Opá, tudo isso importa, é verdade. Mas quando vocês estão em casa e depois de um dia de stress ou depois de um dia que tu és obrigado a fazer às vezes coisas que não te apetece, ou que tens que lidar com pessoas que não lembram o diabo, ou que tudo te corre mal, tu chegas a casa, sentas-te no sofá, o que é que tu vais fazer? Tu vais consumir arte, seja música, seja novela que está a passar na televisão, seja a Netflix, seja um livro, é o que for, tu vais consumir arte. Se tu, neste momento em que toda a gente precisa de arte, como é que são capazes de deixar que uma classe esteja a morrer à fome? É gravíssimo. E a nossa ministra, não sei o que é que anda a fazer, a Marina Mota esteve já em dois... eu não sei se... Eu não quero mentir, mas eu acho que ela foi a 1 ou 2 programas e ela falou pela classe toda. E é muito triste que tenha que ser uma pessoa que não tem poder governamental a chegar ali a dizer a verdade, a dizer, pá, por favor, isto tem que mudar, isto não pode ser. E nós devíamos ter, todos os artistas deviam ter parado. Só que depois também lá está, se a gente para, a gente morre, porque a gente precisa de criar. Não, e então... não é só criar, a situação é que eu vi muitos artistas que assim que conseguiram foram para a frente, porque senão como é que sobreviviam? Porque a maior parte... Como é que conseguiu minimamente sobreviver? Foi a ir para fábricas, foi a ir para lojas, quando abriram as lojas, porque senão estavam a passar fome. Sim. Acho porque eu acho que a passar fome. Eu acho que as pessoas estão à espera que a arte seja-lhes dada. Não, as pessoas acham que a arte é um bem garantido e não é. Toda a gente, tudo o que tu consomes deu muito trabalho a alguém, ok? E a pessoa deu de tudo para aquilo. E não é um trabalho automático, não é como eu chegar agora a uma loja e pôr-me ao balcão e estar a receber automaticamente pagamento e a ajudar as pessoas. Ou seja, isto é uma coisa que, ok, eu aprendi, e atenção, não estou aqui a dizer que é inferior ou o que quer que seja, obviamente que é um trabalho super útil e é uma coisa que também sim é preciso ter jeito para, mas o que eu quero dizer é, às vezes, para nós termos um livro na mão ou nós temos uma música a tocar aqui, aquela pessoa esteve meses ou anos a trabalhar naquilo e esteve a fazer das tripas coração. Mas tudo é dado como garantido. Eu pago 3 euros por mês ou 5 euros por mês e eu tenho as séries que eu quiser à minha disposição. Portanto, eu não estou a dizer que eu discordo disso, eu estou só a dizer que tudo isso dá muito trabalho e as pessoas passam por processos às vezes muito complicados de autoexploração e autoaceitação de muitas coisas que às vezes estão dentro delas e elas precisam de tirar e elas expõem-se emocionalmente e psicologicamente. Epá, isso tem valor e isso vai... E uma pessoa, um artista, quando se expõe emocionalmente, se esse artista tiver uma voz relevante, ele vai chegar a milhares de pessoas e ele vai se sentir... E essas pessoas vão se sentir compreendidas. Isto vale ouro. Ok? Isto vale ouro, isto salva vidas. Exatamente. E não sei, as pessoas parece que não... Pá, eu tenho a minha série e não tenho em casa, então quer lá saber que eles estejam a passar fome. Eu sinto isto, parece que ninguém quer saber, ninguém pergunta, os artistas estão fartos de se queixar. A Marina Mota foi-se manifestar à televisão, nada mudou até agora. Portanto, só se nós tivéssemos todos uma postura agressiva de mandar isto tudo abaixo. É a única coisa que nós estamos a chegar à conclusão. É um bocado complicado. É porque mesmo... Porque houve também uma situação, como artistas também, conseguindo pensar fora da caixa, houve muita gente que se reinventou. Sim, é verdade. E que tentaram chegar mais longe e tentaram, inclusivamente, não estar parados, mesmo estando longe uns dos outros,
Tu, por exemplo, tens uma experiência com a Enchanty. A Enchanty lançou uma música durante a pandemia, estando cada um em vossa casa, correto? Sim, foi incrível. Sim. E vou-te dizer mais. Nós vamos começar agora, para o ano que vem, vamos entrar em estúdio para gravar o próximo álbum. Ok. E se eu te disser que nós ensaiámos este álbum este ano 2 vezes, é muito. Nós estivemos juntos a trabalhar neste álbum, pai, 2 vezes. Pronto. E o resto há de ser tudo trabalho de casa, comunicação, e-mails para aqui e para a frente, chamadas. É como a gente está a trabalhar neste álbum. E é super estranho. Super estranho. Mas, quem sabe, se calhar até está... Por outro lado, eu acho que a pandemia também trouxe... a nível artístico também trouxe muita criatividade extra, porque é uma situação nova e tudo isso traz efeitos. Eu nunca compus tanto, nem escrevi tanto, nem tenho tanta pasta no computador como desde que estou fechado, desde que fiquei fechado em casa. E isso é vantajoso. A questão aqui é, eu também para criar também tenho que comer, né? E pronto. Se não eras a Taylor Swift, lançavas 2 álbuns assim do nada. Why pull a Beyoncé when you can pull a Taylor? Well, pull to Exatamente. tipo, Mas a questão aqui é... Mas olha, a questão aqui é... E eu estava a falar isso outro dia com o Filipe Cale, que é... se calhar, toda a gente, todos os artistas que tiveram agora este tempo todo fechados, se calhar também tinham 2 álbuns para lançar. Só que a Taylor Swift ela tem aquela posição ótima que ela tem, que é, ela é super conhecida, ela ganha dinheiro, ela não tem problemas financeiros, ela, se quiser, ela diz, ok, está aqui X, vamos lançar isto. E estou-me a lixar, que isto é super diferente de tudo o que eu já fiz, bora lá, não quer saber, está aqui X e eu continuo com comida na mesa. A nós isso não acontece, não é? Se eu não trabalhar, eu não tenho singles a render no mercado. Portanto, isto não desvalorizando o que a Taylor Swift fez, que foi só incrível. E que não é nada fácil. Ela lançou tipo 30 e tal músicas no mesmo ano. 5 meses depois de lançar um álbum. Portanto, ela é extremamente talentosa e produtiva. E isso, para um artista, também não é fácil. Mas o que eu quero dizer é, todos nós tivemos mais criatividade agora, tivemos mais hipótese de criar mais material. Só que depois eu também estou a passar um bocadinho por isso, que é, como foi um ano em que o retorno foi menos, com tudo isto que está a acontecer, eu também não tenho a hipótese financeira de lançar tudo cá para fora, vou ter que fazer escolhas, não é? Exato. E porque, pronto, não cai do céu, isto toda a gente teve uma redução gigantesca nos rendimentos e isso vai se refletir no que é que a gente vai poder lançar cá para fora, não é? E também não quero generalizar, porque eu sei que há pessoas que tiveram, artistas que tiveram a reação oposta, que é, eu não consigo fazer nada. Sim. Ficaram completamente bloqueadas com isto. Sim. Pronto. Eu acho que passei um bocado pelas duas coisas, tipo, intermitentemente. Portanto... Mas houve pessoas que acho que tiveram a reação oposta. Mas a maioria acho que criou mais e teve muita coisa para dizer, não é? E agora vamos ver como é que vai ser para sair cá para fora. Esperemos que bem, esperemos que entretanto também haja um bocadinho de uma abertura de consciência por parte do público. Porque eu senti que assim que foi possível haver um concerto, haver um bailado, haver uma peça de teatro, as pessoas queriam. As pessoas precisavam. Estavam sôfregas por aquela situação. Eu lembro-me de ir ver um bailado e estava... Oh minha nossa, eu vou ver um espetáculo ao vivo novamente, por favor. Sim, é o contacto. Mesmo tu tendo a possibilidade de ver online, muitos artistas deram o seu tempo e deram o seu trabalho online para as pessoas não perderem a cabeça, ok? Para salvar vidas também. Eu inclusivamente tive vizinhos que fizeram um pequeno concerto na varanda e eu fui para a varanda ouvir. Isso é incrível. Eu nem sei quem eles são, nunca os tinha visto na vida. Mas do outro lado da rua eu estive a ouvir, o concerto foi fenomenal. E acho que as pessoas também precisavam desse contacto ao fim de tanto tempo, ainda que tivessem a consumir cultura de uma forma indireta,
eu acho que elas precisavam mesmo de um pouco de conexão. Não tenhas dúvida que foi a cultura que salvou a cabeça das pessoas. Não tenhas dúvida. De muita gente. Se isto acontecesse há milhares de anos atrás, quando não existia entretenimento, ou o que existia era, pronto, vocês sabem do que eu estou a falar, eu acredito que as pessoas iam pirar da cabeça. Sim, já houve mais pandemias e o que acontecia era que as pessoas saíam à mesma e trabalhavam à mesma. Exato. E não há assim. E morriam à mesma. Às mesmas, mas assim em larga escala. Sim, sem dúvida. Exatamente. Olha, vamos então passar novamente um bocadinho para os livros. Sim, estamos a desviar. Mas não, nunca estamos a desviar, é tudo cultura. Exatamente. Nunca estamos a desviar. E eu vou-te perguntar os teus favoritos. Livros favoritos? Livros e autores. Já me falaste do King. Do Stephen King, acho que foi o primeiro autor que eu li fora da língua portuguesa. Que eu li assim que eu acabei assim um livro. E a partir daí nunca mais parei. José Luís Peixoto, eu gosto muito. Autor português, ainda não li tudo dele, mas já li metade das coisas dele e gostei sempre. Inclusivamente, eu estive com ele na Feira do Livro e entreguei-lhe tipo uma banda sonora inteira de um dos livros dele, que era Uma Casa na Escuridão, que é o meu favorito até agora. Eu lembro-me de ler aquele livro e aquilo... Eu tive uma fase que eu queria muito compor bandas sonoras para filmes, só que eu não tinha ninguém a chamar-me para fazer bandas sonoras para filmes, então o que é que eu fazia? Eu compunha para livros. Eu lia o livro e depois fazia música à volta daquilo. Brutal. E houve um dia... Disse brutal, mas continua, desculpa. Sim, pensei que estavas a dizer alguma coisa. Alguma coisa de jeito, não. Exato. Alguma coisa para eu responder. E eu entreguei-lhe aquilo em mãos e eu lembro-me na altura que ele até depois mandou-me mensagens e, aliás, acho que a gente tem isso no Instagram até hoje, volta e meia, estamos lá. E ele mandou-me mensagens a dizer que gostava muito e que ele chegou a partilhar e tudo, foi incrível. E nessa fase também fiz o mesmo para um livro da Alison Noel, que é uma autora americana, não sei se o pessoal conhece, mas é uma autora de YA americana que ela escreveu Paranormal Romance, ela tem uma saga muito grande que é o dos The Immortals, e depois escreveu uma outra que era os Soul Seekers, que tinha muito a ver com xamanismo e com aqueles os totems e os spirit animals e era exatamente, e girava muito à volta dali, e eu gostei tanto desse livro que eu fiz também toda uma banda sonora para esse livro e depois mandei para ela, porque eu tinha essa cara podre, ainda tenho. Mandei mesmo para ela a dizer, olha, fiz isto para ti, toma. E é outra pessoa que até hoje nós falamos, eu acho que até falo mais com ela do que falo com o José Luís Peixoto. Nós volta e meia estamos ali a responder a stories e a trocar mensagens e pronto. Essa ligação. Autores favoritos. Pronto, a Alison Noel, eu não vou dizer que é a minha autora favorita, que é das minhas autoras favoritas, porque a nível de leitura nem é o que eu mais gosto de ler, só que como eu tenho uma conexão tão pessoal com ela agora, eu acabo por ter uma outra ligação aos livros dela, portanto eu tenho sempre que fazer a referência dela. Mas eu adoro Sarah Maas, também, exatamente, foi das autoras que eu mais gostei. Lana Popovic, ou Popovic, não sei como é que se lê, escreveu um livro que para mim foi dos meus favoritos até hoje que eu li do YA, que foi o Wicked Like a Wildfire. Eu adorei, comecei a ler por causa da Kátia, porque ela tinha o livro e a sinopse interessou-me, então eu fui experimentar, eu adorei aquele livro. Mas, eu tenho mais autores favoritos, posso olhar à volta? Podes. Não vais sair daí o Chucky, pois não? Hã? Eu adoro Joe Hill também, que é o filho do King. Sim. Adoro. E pronto, eu não consigo escolher livros favoritos.
Porque obras? Eu gosto de tantos livros. Diz? E obras? Obras que te digam imenso, que realmente estejam bastante relacionadas contigo. Eu sei que o The Stand está a ser complicado. O The Stand está a ser complicado. O The Stand está a ser muito complicado. Mas não, eu este ano estou a falhar imenso com a leitura. Eu não sei o que é que aconteceu desde que eu lancei, desde que saiu a Alice. A Alice foi o último livro que eu li. Portanto, a Alice saiu em março. Depois começou a pandemia. Depois começou a pandemia e eu não sei o que é que a pandemia me fez, que eu queria tudo menos ler. Eu não sei o que é que se passa. Eu sou aquela pessoa que lia bastante, lia mais que um livro por mês, mas parei um bocado. Mas estou a motivar e eu estou a ler o The Stand do King agora, vou a mais de meio e agora a ver se quero acabar agora. Estavas a perguntar obras que sejam importantes para mim. Mas obras literárias. Sim. Ou não. Pode ser... imagina que existe uma obra que... Isto é, um livro que seja super importante para ti, mas pode não ser ficção. Pode ser uma não ficção. Pode ser até uma obra sobre a composição ou algo assim. É a tua escolha. Eu li imensos livros sobre songwriting. Li uns 4 ou 5 calhamaços sobre songwriting e esses livros são muito importantes para mim, mas isso não é considerado literatura, isso é livro técnico, né? Sim, livro técnico. Portanto, esses livros são muito importantes para mim porque ensinaram muita coisa. Eu estou a ver se me lembro aqui de alguma coisa, de alguma obra que eu sinta que tenha mudado completamente a minha vida ou a minha perspectiva. Mas eu acho que eu tive sempre alguma coisa de todos. Não tenho. O Tommyknockers, do Stephen King, esse livro, é muito importante para mim. E, aliás, é um livro que acho que até é bastante odiado pelos fãs dele. Dizem que é daquela altura que ele andava a passar muito mal da cabeça e escrevia coisas muito random. Mas eu adorei esse livro porque foi o primeiro livro em inglês que eu li. E do princípio ao fim. E então, eu não quero mentir, mas eu acho que eu estava para aí com 13, 14 anos, quando eu li esse livro. E aquilo é um bocado pesado. Mas foi muito importante para mim, porque eu acho que se não fosse esse livro, porque eu ganhei uma paixão enorme por ler, precisamente com esse livro. Uma paixão que eu não tinha desde que saiu o primeiro Harry Potter em português, que nós andávamos na escola. E eu lembro-me que devorava também os livros do Harry Potter. Portanto, esse também é importante. Harry Potter também foi importante. De resto, aqueles livros para os quais que me levaram a compor música também são super importantes. Uma Casa na Escuridão, que eu já vos disse. O Fated, da Alison Noel, que foi o tal que eu vos falei dos Soul Seekers. A Alice foi super importante porque foi num contexto de trabalho era um sonho para mim, era poder fazer música para uma história daquele tipo. E pronto, acho que, não sei, Cátia, tu conheces-me pessoalmente. Esta pergunta tem truque. Há alguma coisa que eu tenha a dizer? Que eu devia estar a dizer, estou-me a esquecer. Tinhas que fazer essa pergunta quando eu estava a beber água. Era para ver se tu fazia a mesma coisa que tu, não é? Pois não. Não, porque eu estou do género. Não, porque eu estou assim. A Cátia quer que eu responda alguma coisa importante na minha vida que eu não me estou a lembrar. Mas não. Eu acho que um dos autores que sempre me falaste muito foi exatamente Stephen King. Pronto. Enquanto que eu estava a ler Anne Rice, tu estavas a ler Stephen King. Era sempre essa a situação que ocorria. Também gosto de Anne Rice. Também gosto muito de Anne Rice. Vampiros que não brilham no sol. Exato, não. You're going there. Mas tu gostas muito. É um requisito. Mas da banda sonora do Twilight tu gostas muito e está muito boa. Eu amo. Yeah. Eu tenho os livros eu tenho os livros para piano de pai 2 ou 3 sagas. Não, só os de para piano. Também. Os livros tipo as pautas.
comprei oficialmente os livros para tocar das bandas sonoras. Devo ter visto os filmes uma vez na vida, mas as bandas sonoras, fogo, ouvi tanta vez, eu adoro aquilo. Adoro a saga do Twilight musical. Ok. Isto é, sem a parte dos vampiros. Não é? Que brilhante. Sim. Sorry. Mas eu lembro-me, eu vi os filmes todos e eu posso dizer que há 3 que eu gostei. Há 2 que eu gostei muito, até. Enquanto filmes isolados em si, por vários motivos que eu gostei. Há outros que não gostei. Acho que a história em geral tem muita coisa que eu não gosto. Não sou fã. É válido. Para mim é válido. Eu não gosto de glitter, portanto também é válido. E já que estás a falar de músicas e, neste caso, as hosts, já falaste dos teus autores ou livros favoritos ou que tiveram alguma importância para ti. No caso de músicos ou bandas, ou mesmo criações musicais favoritas, queres partilhar alguma coisa connosco? Alguma coisa minha ou pessoas que eu gosto? Pessoas que tu gostas. Primeiro, Ok. pessoas que tu gostas. Então, eu acho que a minha primeira referência de todas, sem a qual eu não seria quem eu sou hoje, foi o Thomas Holopainen, que é o teclista e o compositor de Nightwish. Pronto. Esse senhor lançou um álbum que mudou a minha vida. Isto sim mudou a minha vida. Que foi o Once, dos Nightwish. Quando esse álbum saiu, foi o álbum que eu ouvi e eu pensei, eu quero fazer música. Eu quero escrever Eu quero música. isto para a minha vida. Eu quero isto para a minha vida, eu quero criar uma coisa destas na minha vida, eu quero isto. E pronto, mudou tudo para mim a partir daí. Foi um caminho, mudou o meu caminho todo. Depois, este é o marco. Pronto. De resto, eu tenho imensos artistas que eu gosto, tipo milhões. A nível clássico de influências de composição, eu gosto muito de Schubert, porque é super emocional e é totalmente a minha praia. Eu adoro música emocional. Sou muito mais de música emocional do que de música mais técnica. Também gosto da parte técnica, mas a parte emocional, para mim, aquilo que causa o efeito que tem na emoção humana é o que me importa, pessoalmente. Hans Zimmer acho que é uma referência óbvia. James Newton Howard é outro que é um compositor de bandas sonoras de Hollywood e não só, que eu amo. Acho que até gosto mais dele do que do Hans Zimmer. Acho que ele é mais interessante, é mais desafiante e eu gosto muito. Que mais? Tanta gente. Eu admiro muita gente e gosto muito de... aliás, a Kátia sabe, eu estou-lhe sempre a dizer: olha, ouvi o álbum novo não sei quem. Olha, ouvi o álbum novo não sei quê. Olha, não sei quê. E a Kátia: mas eu não gosto dessa pessoa. Não interessa, vai ouvir. Sim. Eu estou sempre com o Apple Music, sempre. Eu pago o Apple Music e eu devo ouvir para uns 4 álbuns por dia, não estou a brincar. Eu estou sempre a ouvir música. Portanto, pronto, eu acho que agora já não há... Neste momento eu já não consigo referir marcos no meu percurso pessoal, porque como eu já fiz algumas coisas e também já tenho um bocadinho uma certa identidade e já é mais entertaining do que propriamente me influenciarem. Então, obviamente que há coisas que me influenciam, tudo me influencia. Mas ao longo da minha vida acho que foram essas pessoas que... O Thomas Holopainen, ele já fez coisas que eu não fui tão fã, mas ele é sempre genial e ele é sempre ele foi um marco. E se me perguntarem, mas é o compositor mais genial de toda a tua vida, de tudo o que tu já ouviste? Não é, mas é aquela pessoa que me influenciou a eu ser quem sou hoje. Acho que é das pessoas mais importantes da minha vida nesse sentido, no meu percurso. Foi se não fosse clique. Ele... Sim, é o clique. É aquela altura em que tu decides, meu Deus, é isto, não vale a pena. E também há pessoas que têm esse clique e depois, por circunstâncias da vida, por vários motivos, acabam por desistir e seguir as suas vidas por outro lado, mas eu nunca consegui. E foi também muito graças a ele. Eu nunca consegui, já tive muitas dificuldades na carreira em conseguir pôr música
minha, levar a minha música às pessoas, ou mesmo criar ou ter condições para compor como eu queria, mas eu nunca consegui desistir, mesmo nunca. E isso é uma coisa que também às vezes é muito complicada. E eu acho que também tem a ver com esse início, esse clique. Eu, se quero um clique, eu vou ouvir alguma coisa dele. É uma coisa, é por aí. E pronto, acho que é isto. Acho que não tenho assim mais grandes... Quando a entrevista acabar, eu vou-me lembrar de 600 coisas. No mínimo. Mas olha, recorda-te agora de novidades que nos vais querer dar para o futuro. Porque estiveste a compor, estiveste a pensar em várias coisas, já falaste que em Enchantia vai entrar em estúdio para o próximo ano. Por isso, o que é que mais Enchantia nos e podes... tu, não é verdade? Tu também vais entrar. Enchantia e tu, não é? Lá vou estar eu a esganiçar-me, sim. Quer dizer, olha, por acaso, agora que falas nisso, por acaso, eu estou-me a questionar muito como é que isto vai estar quando nós formos para o estúdio, porque é assim, como é que a gente vai fazer para levar um coro em pandemia para dentro de uma sala? Será que se pode? Pois. Vai para uma garagem de um prédio. Olha, houve uma situação em que fizeram um concerto, um coro estava a treinar, Ensaiar. num parque de estacionamento. Sim. E eu não estou a brincar. Mas a minha preocupação não é os ensaios, a minha preocupação é captar. Gravar. Mas pronto, whatever. A fixação. Qualquer coisa, vai os pífaros, que eu e o Bia e cenas. Sim, nós... Pequeno nome dos pífaros. Por acaso, eu não sei. Nós vamos ter que arranjar a solução e eu não sei como é que vai ser. Será que vamos ter um álbum sem cor? Duvido, não sei. Não sei mesmo. O Barroso até ficava contente. Já a vacina... Não foi por isso. Já a vacina, portanto, já não é mal. Vamos esperar que isto em abril já esteja melhor. Não sei. Sim. Em abril é quando... Vai ser todo um We Return. Para além da música, vai ser todo um regresso. Eu tenho que dizer isto. Eu acho que já te disse a ti pessoalmente. Quando eu ouvi, foi a Kátia que mostrou. A senhora ouvi isto, é de um amigo e tal. Ouve e vai lá, vai apoiar, vai ser qualquer coisa. E eu fui ouvir. Tipo, pandemia, né? Tipo, trancada em casa. Bota a cena a tocar. E então eu vi, pai, ter 3 ou 4 vezes em loop. Né, para ouvir, né? Aquela coisa que algumas pessoas ainda fazem, que é fechar os olhos, não fazer mais nada, estar a ouvir. Sempre que sai um álbum de uma banda que eu gosto, eu faço isso, tipo, pego no álbum, desliga a luz, bota, não faz mais nada, estou ali a ouvir, só a ouvir, a sentir que eles estão para ali a dizer. E então eu promovi o Return, e eu tipo, a primeira coisa que eu pensei, tipo, isto é um acordar, parece que eu estive a dormir e de repente bateu-me um sol na cara e eu estou a acordar, tipo, num dia de verão, tipo, né, com os passarinhos e com tu vais acordando e de repente começas a ouvir um bocadinho melhor, começas a ver, né, abres um olho, começas a ver um bocado de luz, tipo, de repente é primavera e está a vida a existir outra vez. E é isso que essa música continua a transmitir, é tipo um acordar. De pandemia, de inverno para primavera, qualquer coisa, mas é um acordar, é tipo, de repente a vida voltou a florescer e já é primavera outra vez. E pronto, tinha que dizer isto. Lamento. Obrigado. Eu sou essa pessoa, pronto. Não, acho que não fui paga para dizer isto, ok? Só para dizer, não é uma parceria, eu digo mesmo que me apetece. Eu por MBA a mandar dinheiro enquanto estás a dizer. Não, deixa eu checar, deixa-me já veio. Não, mas olha, aquilo que tu estavas a dizer sobre as pessoas sentarem-se e não fazerem mais nada e só ouvir aquele álbum, isso é cada vez mais raro. Às vezes eu estou a discutir, quer dizer, no meu meio não, nas pessoas que trabalham no meio, isso não acontece. Nós paramos e estamos ali, estamos a apreciar a maior parte. Portanto, mas há pessoas que talvez, às vezes também, talvez por não serem do meio, mas hoje em dia parece que as pessoas já não se sentam a ouvir um álbum do início ao fim, e isso faz tanta falta, e depois às vezes estão a falar mal, porque tiveram aquele impacto que estão, sobre si estão, a fazer 300 mil coisas, e aquilo está a tocar por trás, e as pessoas nem sequer estão
a apreciar o que está a acontecer, não estão a sentir. Não estão a absorver, nem sequer estão a ouvir, aquilo está como background, e depois, passado um bocado, estão a dizer, ai, que ganda bosta, que aquilo é uma seca, aquilo não sei o quê, tipo, é uma coisa que me faz mesmo impressão, é tipo, mas tu ouviste, mas tu investiste naquele momento em perceber a mensagem que estava a ser passada, isso faz tanta falta, e atenção, eu contra mim falo, eu também, hoje em dia, quando eu ouço álbuns, ou eu gosto muito e me deito na minha cama, ou me sento e estou ali a ouvir durante 1 hora e tal, e ninguém me chateia, se eu conseguir, né? Ou então, como eu faço ou a lavar louça, ou a passear o cão, ou quando saio para a rua, vou dar uma volta e vou até ao café, e vou sempre a ouvir. Mas eu sou muito atento mesmo à música que eu estou a ouvir. Aliás, eu e a Cátia tivemos essa experiência na pandemia, né? Quando saiu o Human Nature. Sim. Foi, olha, já sei o álbum, vai ouvir, já sei o álbum. Eu fui ouvir e estava um rio de lágrimas, meu, tipo, esquece. Eu fiz o mesmo também, ouvi na cama e etc. Eu ainda hoje não ultrapassei Shoemaker. Também não. Sim. Shoemaker, lá está, esse senhor é genial. Pronto. Mas isto tudo era para dizer, eu perdi o raciocínio. É para dizer as novidades que nós podemos esperar, porque todos os returns que estão por aí. Pronto, os returns. É assim, a We Return, eu queria fazer mais coisas daquele estilo. Eu tenho algumas coisas que eu estou a acabar, mas lá está. Eu vou ter que juntar, isto vai ter que ser um bocadinho facilitado, vai ter que melhorar um bocadinho a nível financeiro para eu poder ter esse dinheiro para dar, porque produzir uma música e lançar uma música é muito caro, pessoal. Ok? Acho que às vezes as pessoas não têm noção de quanto é que custa lançar um single. Quanto é que custa tu levares uma música ao estúdio e gravar? Ok, é muito caro. Dá noções, até para as pessoas terem uma perspectiva. Quem está lá em casa a saber. Ok, se eu vos disser que o álbum de Enchantia foi... E atenção, o álbum de Enchantia é uma exceção, porque nós tivemos apoio de editora e não sei o quê, pronto. Mas se eu vos disser que o álbum de Enchantia foi uns 2.000 euros e tal à vontade, e são 11 músicas, e se eu vos disser que isto é barato, se eu vos disser que no pop, hoje em dia, tu podes gastar mais de 1.000 euros para fazer um single. Com a captação, a mixagem, a produção, a masterização, e não estou a falar das despesas de artwork que tu tens de pagar ao artista ou ao fotógrafo para te fazer uma sessão de fotos, tu tens de promover o single, não vais lançar um preto com a música, não é? Um fundo preto e a música. Olha um ragzinho. Um Ragnarok, o Alda Pierce. Pronto, portanto, lançar uma música é muito caro. Eu tive muita ajuda para o We Return, porque eu, graças a Deus, conheço algumas pessoas que me ajudaram e que ficou uma coisa muito menos dispendiosa para mim. E eu também tenho recursos em casa que eu comprei e que tenho no computador e que eu consigo minimamente fazer uma coisa decente antes de chegar aos processos de profissionalização da coisa. Mas lançar música é muito caro. Pronto. Mas eu tenho mais peças do estilo da We Return, orquestrais, que eu queria lançar, mas preciso, das condições. Estou a escrever algumas coisas mais songwriting que estou a preparar e queria ver se, no próximo ano, no máximo, eu ponho isso cá fora. Não sei como é que vou fazer, mas vou entrar no game, mas isso tem que ser cá para fora. E aí vai ser um projeto que eu vou colaborar com, no caso, com uma cantora. Ou a cantora, neste caso, vai colaborar comigo, visto que eu é que compus, pronto, whatever. Exato. O álbum de Enchantia já falámos, pronto, esperemos que tudo corra bem e que a gente consiga pôr isso cá fora no ano que vem, lá para os finais do ano que vem. Que mais? Depois há outras coisas que eu não posso falar, pronto, em princípio vou receber um guião ou 2 de musicais para fazer, para ir para palco para o ano, pronto. E pronto, as coisas estão encaminhadas, graças a Deus. Acho que vou ter trabalho e é isso que interessa por agora. Pronto, trabalhar na área agora é uma benção mesmo. Trabalhar na minha área é uma benção neste momento. Se já antes era difícil, agora... Antes era difícil e agora temos pessoas que já estavam dentro da área, que já eram mais que pessoas da área, que é uma benção estarem a trabalhar na área agora. Infelizmente. Mas vamos ter esperança que vai tudo melhorar. Sim. Espero eu. Sim.
Ela está sem palavras. E nós estamos sem palavras à espera de todas essas novidades que vão surgir para o ano e muitos anos vindouros, esperamos nós. Espero. Muito obrigada a todos vocês que estão aí em casa, no carro ou em todo lado, como aquela conhecida etiqueta de rádio costuma dizer. Obrigada, Pedro, por teres. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E obrigada a todos os artistas, sem exceção, que estão desse lado a ouvir-nos. Obrigada por estarem aí e por continuarem a salvar as nossas vidas, porque isso é extremamente importante. E muitas vezes nós não pedimos para ser salvos, mas somos, sem perceber. Exatamente. Espero que todos vocês tenham gostado desta entrevista. Mais surpresas virão nos próximos episódios, portanto não percam, porque nós também não. Claro, óbvio, não é referência a Dragon Ball. Tem a ser. Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, Pedro. Obrigada, Kátia, por aturar a falar de pífaros. Nós esperamos. Obrigada a todos os gatos e cães na base da meia dúzia que nos estão a aturar, talvez mais do que propriamente pessoas. Nós vemos-nos na próxima entrevista. E até à próxima, pessoal. Tchau. Obrigado, tchau, até à próxima.